pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao podcast Fora da Curva. Aqui falamos sobre temas para você ser disruptivo, ou seja, fora da curva da sua normalidade. Apresentado por mim, Guilherme Lopes. Jordi. Esse vai ser o episódio número... Voz locutor. Episódio número 15. Episódio passado a gente falou sobre medo. Foi. E aí hoje a gente fez tanto sucesso no episódio passado. Né? Os vídeos estão bombando no meu Instagram. Massa. E aí a gente vai dar continuidade, né? Chamei aqui de Medo Parte 2. Falar sobre outras variáveis, o que causa medo, o que é medo, enfim. Quem não viu o episódio passado vai poder também acompanhar. Volta lá. E aí é um assunto que vem bastante... Quem acompanha, né? Quem acompanha o Jordi vem sendo bastante falado. Inclusive, aonde, Jordi? Vem muito falado no meu Instagram, no meu YouTube. E no grupo No grupo do Telegram também, lá no Comunicador Recruta, eu fiz 7 aulas falando sobre medo. Coisa que a gente não falou tudo no primeiro episódio, nem vai falar tudo aqui. Porque lá no meu grupo do Telegram tem o quê? Atividade. Bora lá, Jordi, como é que tá sendo a experiência lá no grupo do Telegram, você mandando as aulas? Cara, é o seguinte, primeiro eu tô falando muito sobre medo, porque eu tô destravando os meus medos, eu estava, né, destravando os meus medos, então eu sempre repasso muito dos conteúdos que eu aplico na minha vida. É bem legal porque você já falou sobre timidez, que é uma dor que você passava. Exato. Sobre área fiscal, que também era uma dor que você sentia e via, né? Então, mais uma que você tá entendendo, pessoal. Exatamente. Então eu vou lá, estudo, aprofundo, resumo, simplifico e passo pro pessoal, né? E o assunto medo é um assunto que a gente gera uma comunidade assim, né? Porque todo mundo vive com muito medo. Na verdade, nós somos, desde que nascemos, nós já nascemos com alguns medos, né? Por exemplo, medo de morrer, medo de perder um ente querido, medo de ficar pobre, né? Medo de ser traído. Tem alguns medos que a gente já nasce com esses medos. Exatamente. Então, queria que você falasse o seu conceito de medo, se tem uma coisa específica. Medo é tipo assim, de uma maneira bem simples para me passar pra galera. Existe um rio, tá? Como é que se limpa um rio? Você tem que deixar as águas passarem, né? Então deixa as águas só passar, deixa as águas passar. Então, só que quando a água tá passando, existe a possibilidade de quê? De criar uma barragem, uma trava naquela água. Então, pra mim, medo é isso. Medo é algo que trava a pessoa. A pessoa tem que fluir. A pessoa tá fluindo, aí vem a barragem e trava a pessoa e a pessoa não consegue chegar onde ela quer chegar por causa do medo. É um sentimento que te deixa, se te trava, te deixa improdutivo. Se você for estudar a palavra pobre na íntegra, é ser improdutivo. Então o medo te deixa pobre, né? O medo lhe trava. O medo faz um ser humano que tem uma energia gigante, que tem um potencial gigante, ir lá e travar, não conseguir fazer o que de fato ele quer fazer. Superar aquela barreira, nada daquele rio. Tipo, se você for parar pra pensar, hoje eu tive uma situação muito hilária de uma pessoa que tava comigo, que teve medo na hora, eu não posso contar, né? Mas assim, é tudo muito rápido, o processamento, né? Não sei se você colocou aí os passos, não. Não, pode. Né? Aí vai passando por todos os passos do cérebro, sim. Até chegar na amígdala, e depois vai para o hipotálamo. E lá no hipotálamo você vai decidir lutar ou fugir, né? A pessoa fugiu, e eu observei na hora, e eu fiquei observando como é rápido. E na hora a pessoa fugiu, e depois a pessoa ficou raciocinando. Porra, não era pra me ter feito isso, era pra me ter feito aquilo e tal. Naquela hora travou. O medo levou ela a tomar uma atitude que ela não queria tomar. Uma atitude até involuntária, né? Que é uma parada que, no conceito, digamos assim, a gente vê que é uma parada, né? Que o cérebro ativa, meio que um modo de segurança, digamos assim, involuntariamente a gente trava, a gente tem essa parada e traz também características involuntárias como tremer, falta de respiração, o coração acelera, dor de barriga, que é um dos sintomas também da ansiedade, né? Que tem
Não, mas assim, o medo, né, quando ele gera o sistema nervoso manda o comando ele comprime, ele retrai essa parte aqui, né, do nosso corpo, que agora eu esqueci o nome, e eu tô nem aí, esqueci o nome. Se você quiser, pesquise o nome. Aí contrai isso aqui, que aí contrai o intestino inteiro, é por isso que dá dor de barriga. É engraçado, acho que pessoas têm de reação para reação. Ontem eu tive um medo, que não foi de me cagar nas calças, porque é o que eu tô dizendo, reação. Eu tive que fazer uma pequena cirurgia, retirar o sinal e tal e pá. Aí fui lá na salinha e tal, botei aquela linda bata, né, que você amarra, você fica, né, despido, só babada por cima. E aí a moça veio lá, a enfermeira colocou lá pra colocar o soro, acertou minha veia de boas e tal e pá. Quando ela botou aqui, eu tive a consciência realmente que, tipo, caralho, daqui não tem mais volta. Ficou com medinho. Eu tô falando agora, o coração começou a bater mais forte. Eu suei de um jeito, tava uma coisa mais gelada que aqui, no 16. Eu suei, meu amigo, que eu via as bolinhas assim d'água saindo da pele. Eu fiquei com calor, na hora eu comecei a molhar. Você tava com medo de morrer? Tava com medo de qualquer coisa, de qualquer merda, de morrer. De morrer? De dar errado. Aí eu, puta que pariu, a pressão com certeza baixou, fiquei suando frio. Rapaz, Salomão falava que o fim é melhor do que o começo. Cara, se você morrer, você vai pra eternidade. Tá com medo de morrer por quê? Pois é. Só que aí, como tu não tá intrínseco ainda a identidade de você ser mais semelhança do Criador, de você ser uma pessoa que Deus te ama, Deus te ama, independente de qualquer coisa, tá ligado? Assim, não é porque você faz alguma coisa, mas é porque Ele é assim, é da natureza dele. Então Deus te ama, Ele quer teu bem, então tá tudo. Exato. E aí, eu usei esse técnico, eu parei assim, pensei, fui mais racional, assim, respirei fundo, puxei lá, aprendi o álbum. Não sei se você colocou aí, eu não sei se eu falei no episódio passado, mas o que é que aconteceu? Você teve um recebimento de ruído, né? Então existe o sinal e o ruído. Então a gente, quando passa por esses momentos, vê um medo, né? Pá! Aí você, ruído. Aí gera toda essa tensão e depois você vai analisar. Peraí, é sinal ou é ruído? Entende? Então aí você começou a analisar. Opa, peraí, isso aqui é só um ruído. Aí você começou a racionalizar. Exatamente. Só que tem gente que não consegue distinguir. Você fez isso inconsciente, talvez. Distinguir o que é sinal e o que é ruído. E até uma parada que, tipo, era uma experiência que eu nunca tinha passado. Eu não tava ali na mesa de cirurgia, digamos assim, eu não tava. Era antes. Realmente eu tava. Só os sinais de saber que eu tava ali, que ia pra cirurgia e aquele medo, né? Então, trouxe essas características. É até um estudo que eu adicionei, que era de um cara, teve uma pesquisa, né? O nome do cara que eu encontrei, o nome do cara era Peter. E aí, eu achei interessante, eu achei parecido. Porque ele tinha medo de metrô. Né? Ele vivia em Londres e tal, ele tinha medo de metrô. E aí, tipo, ele nunca tinha entrado nem no metrô, no trem e tal. E aí, ele sentia medo só de lembrar. Tipo, de uma estação, de uma placa, de um trem. Então, tipo, ele não teve aquela experiência, não viveu. A maioria das vezes que as pessoas estão com medo é falta de formação. Eu até postei isso em algum lugar, sei lá. Mas eu postei isso, acho que foi num grupo do Telegram. Tem medo de avião? Você não tem a informação suficiente para entender que avião é muito mais seguro do que carro e ônibus que você anda. E moto também, né? Tem medo de metrô? Não tem informação, estude pelo assunto. Quando eu tinha muito medo de falar em público, hoje eu tenho zero medo, zero. Eu tenho muito medo de falar em público, é porque não tinha informação sobre aquilo. A partir do momento que eu fui buscar essa informação, eu zerei esse medo de falar em público. Então você tem essa possibilidade também. Só a informação talvez não consiga zerar, mas com certeza você vai estar causando o quê? Você vai estar tratando o quê?
o efeito, tá? Então, eu fico muito nervoso para falar em público. Um exemplo, que não é o meu caso. Fico muito nervoso. Se você for buscar técnicas e ferramentas, você vai tratar o efeito, né? Mas no Reprogramando Sua Timidez, a gente vai dar técnicas também, ferramentas para o efeito, no Impulsione Sua Comunicação, técnicas e ferramentas para o efeito, mas tem um momento que a gente vai para causa. Então a gente fala muito sobre por que você se tornou tímido. Por que você não tem medo de falar em público? Você fica tímido. Eu vi, por exemplo, ali a gente tava conversando, na hora que todo mundo virou a atenção para você, sua voz mudou. Entendeu? Você foi falar... Esqueci. Foi, acho que era da questão do parado e tal, do programa. Isso. Foi. Então, todo mundo gerou aquele... Entende? Então, na verdade, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Não, porque isso foi imputado na sua cabeça que falhar é ruim, né? E aí é um dos temas que eu vi que você anotou aí, que é amar problema. Né? Exato. Que isso, eu já pergunto, isso tem a ver com a questão de crença limitante? Onde é que isso nasce? A gente, o que? Isso é formado desde criança? Que a gente desenvolve isso? Na PNL, né? Estudando a PNL fala que abre uma janela, né, que é mais, vamos dizer assim, vamos dizer que nosso cérebro é uma esponja, vamos dizer isso, e essa esponja, dos 7 aos 14, ela absorve muito mais do que nas outras idades, vamos dizer que seja isso. Então, assim, provavelmente foi nessa época que você desenvolveu isso, né, ou até antes, ou depois, mas provavelmente foi nessa época, de 7 aos 14. Albert Bandura, ele fala sobre a teoria do aprendizagem social, que é o quê? Eu aprendo não só pelo que eu leio ou do que eu escuto, vejo em slide, em aula. Eu aprendo também observando. Ele tem até um experimento que ele bota 2 crianças, uma criança que fica observando os adultos assistindo filmes violentos. Aí depois o negócio é violento, viu? Depois ele solta essas crianças pra brincar. Os boys ficam pegando arma e pá. Fica batendo. Tem uma boyzinha lá que ela fica pegando um martelo. Taca o pau no boneco lá. Taca o pau no boneco mesmo. Então, assim, é um negócio violento ver as crianças. Mas as crianças aprendem observando. Então, provavelmente, né, o seu pai, sua mãe é tímido. Entendeu? Tem esse medo de falhar. E não pode ser que eles nem tenham falado isso pra você, mas eles imputaram isso em você. E quando você chega com a nota baixa, aí a galera vem, o sistema educacional, sua professora também, são os 3 maiores imputadores de crenças limitantes: professor, pai e mãe. Isso é foda, que é até uma coisa que eu vi lá no Mindest, né? Que o que você escreveu, né? Que é algo que ele fala assim: a maior parte dos seus medos são frutos de ter acreditado em algo que você ouviu de uma pessoa que você respeita e não questionou. Exato. Exatamente isso. Professores são pais, né? Eu lembro muito, assim, meu pai é um cara que fala pouquíssimo, tá ligado? Pouquíssimo mesmo. Então, assim, por isso que eu virei esse tímido, né, que eu era, né? Hoje eu falo na hora que eu quiser, quando eu quiser, eu sempre falo. É diferente, eu sou prudente, né? É diferente de ter medo. A gente já falou no episódio passado sobre isso. Então, aprendi muito isso, aprendi observando isso. Às vezes você, por exemplo, tirou uma nota baixa, alguma coisa do tipo, você vê como você é julgado por aquele fracasso, né? Então, fracassar é ruim. Em vez de o pai e da mãe chegar pro filho e dizer assim: pô, filho, tá tudo bem. Na vida vai acontecer várias coisas dessa. Mas o importante é a gente olhar pro fracasso e dizer: o que é que ele pode nos ensinar? Pode nos ensinar que você precisa se esforçar um pouco mais em matemática. O que é que o problema... Qual é a recompensa que esse problema está querendo trazer, né? Eu, com certeza, vou ensinar isso para meus filhos desde cedo. Ame problemas.
ame resolver problemas, porque por trás de todo problema tem uma Solução. recompensa. Eu tô empolgado, solução aí, recompensa. Recompensa, muda essa crença, ajusta essa crença. Eu fui uma pessoa que falei muito isso sobre solução. Problema e solução faz parte da mesma matéria, entende? Então, quando eu digo recompensa, e de fato traz uma recompensa. Exemplo, eu vou te dar um exemplo. Solução que vai trazer recompensa. É isso. Só que problema e solução é a mesma matéria. Por exemplo, você é o maior problema do mundo e você é a maior solução do mundo ao mesmo tempo, né? E não é um exemplo fictício, é verdadeiro. Nós somos o maior problema do mundo e nós somos os maiores solucionadores do mundo. Então nós somos da mesma matéria, problema e solução. Alisson passou um perrengue do caralho com o problema do Mac dele com o Google Drive. E isso trouxe uma recompensa. Hoje, todo mundo que vai falar sobre o Google Drive pensa primeiro em quem? Em Alisson. Ele virou referência no assunto por causa de um problema. Ele foi recompensado com um conhecimento do caralho em relação a isso. Tá ligado? Eu acho que o pessoal interage mais com o YouTube. É mesmo, bota aqui. Cadê o povo? Mandem dúvidas aí. Thiago entrou aí. Mandem dúvidas aí. Puxando também para um conceito que você já falou bastante, que era as irmãs do medo. Massa. O que são esses danados irmãs do medo? Existem várias irmãs do medo, né? Isso com certeza tá dentro do conteúdo do Reprogramando Sua Timidez. Eu vou falar sobre isso. Eu não sei se tá nas aulas. Não foi nas aulas do Comunicador Recruta. Não foi. Não foi nem vai. Tem uma parte do conteúdo que é só para quem planta a semente, né? Grande Diego tá aqui, Bruno Luiz, Everson Felipe, pessoal entrando aqui, Tati. Então, quais são as irmãs do medo? Tem uma irmã. Tu anotou aí? Anotei. Tem uma irmã desgraçada que é a insegurança. A insegurança é uma irmã que alimenta, né? O medo é tipo um monstro que se alimenta dele próprio, tá ligado? É tipo assim. Então, se você não mata esse monstro, tu vai se fuder, né? Então, tem a insegurança, tem a incerteza, tem a negatividade. Porra, você ser negativo, você alimenta pra caralho o seu medo, tá ligado? E isso são coisas simples e difícil, tá ligado? Achei muito legal, porque uma tá relacionada à outra. Uma leva a outra, porque, por exemplo, você falou sobre insegurança, traz incerteza, aí traz a negatividade. Exato. Aí Massa. Aí a negatividade leva ao quê? A inércia. Aí da inércia você já fica parado. Procrastinação, né? Então, antes disso já acontece a desorganização. Então, tudo realmente aqui dessas características que você fala. Antes, eu acho, da procrastinação já vem a murmuração, que é que você fala, é o que só reclama e não faz nada, né? Traz também a solução. Então, são diversos aspectos negativos que isso traz. E como é que foge do diabo dessas irmãs? Então, assim, por exemplo, negatividade, né? É simples e difícil. Por quê? É simples. Se você começar a estimular a gratidão, você vai eliminar a negatividade da tua cabeça. Eliminar. Tipo assim, já acontece um problema, eu já penso logo, todo problema traz uma recompensa. Então, sou grato por esse problema, sou grato por essa situação, sou grato por isso estar acontecendo na minha vida, sou grato por isso. Então, o pessoal que está aqui na live também, entenda uma coisa, não sei qual é o seu problema, mas seja grato pelo seu problema, porque todo problema traz uma recompensa. No final, você vai ter uma recompensa. Tá? Se Deus colocou esse problema na tua vida, porque você vai ter. Às vezes não é nem Deus que coloca, é a gente mesmo que busca, né? Esse problema. Mas enfim. Então, negatividade, gratidão. Quando tu começar a ter a gratidão, né, na tua vida, estimular isso, por exemplo, eu faço de manhã gratidão e faço à noite gratidão. Então, quando vem um problema na minha vida, eu só penso positivo. Caralho, isso vai me trazer uma recompensa do caralho. Ontem mesmo, cheguei aí, a galera tava resolvendo uma bronca.
Jordi, ainda bem que você chegou. Quando eu cheguei, vocês estavam muito tensos. Tá ligado? Vocês estavam muito tensos. Eu senti, do mesmo jeito que eu não entro na sala, eu sinto quando eles estão focados e tal. Eu sinto. Antes de ontem eu entrei e disse: caralho, a galera tá muito focada hoje. Eu tô sentindo esse sentimento aqui. E. Sentindo sentimento. E ontem eu entrei, a galera tava muito tensa, tá ligado? Com um problema. E começa a entrar o quê? A vitimização, que é uma irmã também. Aí a galera começava, não, mas isso não é da minha ossada. A Alisson falou, né? Aí começou, vinha aquilo ali e tal. Desorganização também, que a gente... Existe um estudo científico que fala que a gente perde 10% da nossa vida por causa que se a gente é desorganizado. 12 anos de vida, né? 12 anos da nossa vida. A gente vê se cria tanto processo, né? E às vezes não aparece um problema ou outro e acaba saindo disso e acaba gerando a desorganização, né? Aí o que acontece? O medo do pessoal ontem tava gerando o quê? Negatividade. Tava todo mundo pensando na pior hipótese. Por quê? Porque nós temos o viés negativo. No meu cérebro, no teu cérebro, no cérebro de Pedro. Quando a gente nasce, nós nascemos com um músculo forte da negatividade. E o músculo da positividade bem fraquinho. Já falei isso em vários vídeos, podcasts e vídeos. Já falei várias vezes sobre isso. Então a gente nasce com esse músculo da negatividade. Então a galera tá no viés negativo. Se tu fizer, aí existe 3 passos para isso. Gratidão. Exercício físico, velho. O exercício físico ajuda a gente a desenvolver uma mente mais positiva, tá ligado? Porque lá vai liberar endorfina, dopamina, tudo isso ajuda. Nossa farmacinha aqui. E alimentação, tá ligado? Quando você se alimenta bem, você também vence a negatividade. Nós temos que entender que não é assim, cérebro, corpo. Isso aqui faz parte de uma matéria só. Se eu cuido do meu corpo, meu cérebro vai estar bem também. Exato. Tá ligado? Então, é um conjunto. Não é, vou estudar cérebro, só cérebro, só cérebro, só cérebro, só cérebro e não cuido do meu corpo. Exato. É até uma parada do meu dia a dia, por exemplo, no dia que eu faço exercício físico, eu vou pra academia, eu fico muito mais positivo, muito mais empolgado. Então, é uma coisa que, tipo assim, pra me deixar todo dia mais positivo, todo dia Samuel, Vanessa, Ronaldo. Pra mim tem que ser importante. Show. Com isso... Mas quais irmãs que tem mais? Quais? Bora lá. A gente falou sobre negatividade. Procrastinação. O medo, né, tem essa irmã da procrastinação, porque o medo, ele trava a pessoa e a pessoa com medo vai deixando para depois, vai deixando para fazer a ideia para depois, vai deixando para depois, vai deixando para... É uma merda isso. O medo vai te corroendo, vai te deixando medíocre, te deixando pequeno. Eduarda chegou, seja bem-vindo. O Ergson, espero ter acertado o seu nome, Ergson. Eu queria também já trazer que aí também você fala sobre o ciclo de mudança, né? Diante de todos os problemas, de todas essas irmãs que trazem medo e atrapalham muito a nossa vida. Você pontuou 5 pontos como ciclo de mudança. E aí o primeiro pode ser a insatisfação com os eventos e resultados atuais. Total. O primeiro passo vem disso, né? O basta. Você tem que dar o basta, né, naquela parada, entendeu? Então você tem que despertar essa ira de deixar de ser um bosta medroso e cair pra cima, entende? Então o primeiro passo é essa ira, eu vou acabar com esse medo agora, eu vou tomar a decisão agora, eu vou me jogar agora. Esse com certeza é o primeiro passo do ciclo. E até uma característica bacana eu vejo muito falando, de empreendedor, um pensamento empreendedor, são pessoas insatisfeitas, que estão sempre sendo insatisfeitas, né, ali com o que tem, o que acontece atual. Sempre Exato. A número 2 é a dúvida da crença existente. Exato. Então, primeiro é você começar a duvidar. Eu tenho medo de falar em público. Então, primeiro eu dou um basta. Eu vou aprender a me comunicar bem. E ponto final. Ponto final.
Depois disso, eu vou fazer o quê? Quem disse? Será mesmo que eu sou tímido? Não fala eu sou, cara. Não fala, Major. Não fala eu sou. Você está tímido. Você não é. Você é o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Isso você é. Porque quando você fala eu sou, o negócio é eterno. É um negócio que está carimbado. É um negócio que não muda. Mas timidez muda. Você é tímido, você pode mudar. Eu mudei, senão não tava com essa live aqui, senão não tava com essas câmeras aqui. Entende? Então você começa a duvidar. Não impulsiona o seu foco. Tem uma ferramenta lá que eu falo. Você já fez impulsiona o seu foco? Não. Ainda não? No impulsiona o seu foco tem uma ferramenta lá que eu faço só para confundir a crença. Só para confundir isso aí. E aí, acho que o 3 e o 4 vêm juntos, né? Que é crer em algo diferente e iniciar uma nova crença. Isso. E como é que eu inicio a crença, né? Existe a repetição com a nova crença, repetir, ou indo lá no inconsciente do cara com PNL, né, com hipnose, ou com a ira mesmo. Quando tem hora que você fica tão irado, que você dá um baixo naquilo e, meu amigo, você muda na hora. E o quinto, né, fechando o ciclo, que é a antiga crença se reúne aos grupos de crenças que você já elimina. Exatamente. É uma parada que fica lá no cérebro. E fica, viu? Vai lá pro caminho, né? Nós temos que lembrar que... Pessoal, mandem dúvidas se você quiser. A live não é gratuita, então vai apertando o likezinho aí. Tô brincando, mas só pra chamar mais pessoas. Então essas crenças é tipo um fio, né? Você é alimentado a ter medo de fracasso, você é alimentado a ter medo de errar, você é alimentado a ter medo a se importar com a opinião dos outros, com a opinião do público e tal. Então isso está muito grosso. Você deixa de aplicar isso, vai afinando, só que fica lá no teu cérebro. Se eu parar de fazer a gratidão, existe uma forte tendência de eu voltar a ser muito negativo, a ser negativo. Existe uma forte tendência disso aí. Eu não posso parar. Agora, meu amigo, se eu parar, por exemplo, 30 dias, o meu fio da gratidão tá tão grosso que se eu parar 30 dias, eu não vou sentir. Entendeu? Eu não vou sentir nem a pau isso aí. Então, assim, por quê? Eu alimento isso muito. Tem um artigo científico, eu estou com alergia. Tem um artigo científico que é Their Power Gratitude of Gratitude. The Power of Gratitude. Acertei? Tô falando inglês. Quem quiser aula com inglês, manda aí um direct pra mim. Que significa não bata no cachorro. Ele é mesmo que ser da família. O poder da gratidão, né? O poder da gratidão. E nesse artigo científico eles fizeram vários estudos. E um dos estudos foi pessoas que escrevem a gratidão. 5 motivos, 3 motivos de gratidão durante 30 a 60 dias. Elas chegaram a eliminar a depressão. Né? Depressão é excesso de negatividade. Então as pessoas chegaram a eliminar, não todas, algumas, tá? Então, vou ser grato, assisti a live, escutei o podcast de Jordi, vou eliminar a gratidão. Não, vou eliminar a depressão. Não é bem assim. Algumas pessoas conseguiram. Exatamente. E aí, após isso, que você vem falando bastante, que é amar o problema. Você repetiu diversas vezes no episódio passado. Hoje eu não posso ver o problema, que eu quero me abraçar e sair no cacete com ela. E aí, chega um momento que o problema começa a fugir de você, tá ligado? Problemas gostam de medrosos. Os problemas gostam de medrosos. Porque os medrosos não resolvem problemas. Os medrosos ficam com incerteza, com negatividade. Os medrosos ficam com procrastinação. O problema nasceu para ser resolvido. E quanto mais você se torna um solucionador, um resolvedor de problemas, primeiro que você é respeitado pelos gigantes que você derruba. Quanto maiores os problemas você resolver, mais você vai ser respeitado, mais você vai ter sabedoria. Quer entender de liderança? Quer ser muito bom em liderança? Lidere pessoas difíceis. Lidere muitas pessoas. Quer entender muito sobre, sei lá, contabilidade? Por exemplo, Tati tá aqui na live. Tati, por exemplo, ela quer ser boa no fiscal.
Ela quer aprender fiscal. Quer aprender fiscal, Tati? Sabe o que você faz? Pega uma empresa. Pega uma empresa de fiscal. Tá ligado? Então assim, quer ser muito foda no fiscal? Pega a empresa mais complicada do mundo no fiscal. Não tenha medo. Pega. Eu ia falar isso pra ela sábado, né? Mas, enfim. Exato. E aí você também, a gente pontua. Quer ser fera no contábil? Ela botou aqui, quero muito. Pega uma empresa. Faz. Eu garanto uma coisa pra você. Na hora que você se jogar, você vai arrumar a solução. Mas, meu amigo, enquanto você estiver na beira do precipício, olhando, pula, não pulo, não vai rolar. Exato. Grande Anderson tá aqui, viu? Mary tá aqui também. Vamos deixando os likezinhos, gente. A partir desse momento que se você começa a correr atrás do problema realmente, traz grandes coisas positivas para a vida das pessoas. Por exemplo, que a gente cita, né? Quer ter mais paciência? Arrume problemas para resolver com pessoas problemáticas. É o que você falou, quer ser líder? Lidar de pessoas difíceis, né? Não, mas eu tenho que aprender mais liderança. Tá, você tem que estudar, você tem que aprender. Eu estudo liderança, eu aprendo, né? Eu faço curso, leio o livro. O último livro que eu terminei de ler era sobre liderança. Como gerar pessoas de resultados. Muito bom o livro, muito bom o livro. Só que não é o livro que vai me fazer um bom líder, né? Vai ser liderar. Exato. Agora, só liderar não, é tipo assim. Ler um livro não é uma garantia de ser, ler um livro não é uma garantia de eu ser um bom líder. Não ler vai garantir eu ser um ruim. Tá ligado? Tipo assim, só ler o livro não me garante ser um líder do caralho. Agora, não ler vai garantir, eu não sei. Porque eu não tô buscando, né? Vou estar sempre querendo que vocês tenham os resultados X, só que eu não vou vir com coisa nova, com ferramentas novas. Então, tem que aplicar isso aí para vocês terem mais resultados. Todo mundo tem mais resultados. Exatamente. Então, Manu, seja bem-vinda, Jack. É literalmente se tornar especialista, como você falou, resolvedor do problema. Você sempre se apresenta, a gente falou no episódio passado, sempre se apresenta. Você é contador? Inconsciente, não foi? Foi totalmente inconsciente. Exato. Ah, não foi no episódio passado, não. Foi no almoço que eu tava, que o cara me perguntou. Aí você comentou comigo, né? A gente tava comentando Me Ajuda Contador. Automático. E aí? Automático, o cara falou. Conta aí a situação. A gente tava almoçando, aí a gente começou a falar sobre tecnologia, depois a gente falou sobre marketing, depois a gente falou sobre vendas, treinamentos, e no final a gente falou sobre contabilidade. Aí eu disse que eu era um contador de formação, né? Eu sou contador de formação. Aí ele fez, então você é contador? Eu disse, não, eu sou solucionador de problemas. E eu tô meio que mudando essa crença já um pouquinho. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. É isso que eu sou. Agora eu estou X, né? Porque assim eu fico mais flexível na minha mente de fazer o que tem que ser feito para chegar lá. A gente fala também sobre desenvolver uma amizade íntima com a dor. Como é que... Tá, quando a dor vem, você tem duas escolhas. A dor vem, você tem duas escolhas. Você tem a escolha de sofrer ou aprender. Porque a dor vai vir, vai doer, entendeu? Por exemplo, Tati que tá aqui. Tati tá aqui, ela vai pegar uma empresa do fiscal, por exemplo, né? Vai vir uma dor, sabe? Pode ser que ela erre, pode ser que ela acabe perdendo o cliente, pode ser também que não. Eu tenho certeza que se ela falar comigo, precisando de ajuda em qualquer coisa, eu vou ajudar ela, sabe? Aí... Só que vai ser dolorido o processo. Tensão, o medo que ela tem, tudo isso vai ser dolorido, esse processo para ela. Só que ela tem a opção de sofrer ou de aprender. Se ela aprender, se ela escolher aprender, ela começa ao quê? Desenvolver uma intimidade, uma amizade com a dor. Então, quando vê um problema que está dolorido, meu amigo, eu vou aprender.
Então, amo problemas. Problemas geradores? Gerador. Não dizendo, eu amo problema e é tudo mil maravilhas. Não, não é assim. Não significa que não vai doer. Não é assim. Aí vai gerar dor. A dor é inevitável, vai gerar. E aí quando gera dor, você vai ficar se lamentando, sofrendo, vítimazinha, ou você vai e cair pra dentro, aprender e vai de novo, vai de novo, vai de novo. Temos mais quantos minutos? Olha aí, pra ver. 40. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Vocês têm alguma dúvida, pessoas? A gente tá encerrando aí. Se tiver alguma dúvida, manda aí. Olha só. Quero falar sobre uma irmã que a gente falou pouco, que é a vitimização, tá? Inclusive, Guilherme, a gente pode gravar o próximo episódio falando sobre autorresponsabilidade. Então, assim, uma praga, né, como o Pablo fala, é um DNA luciferano que tem na Terra que se chama vitimização, sabe? É algo que, caralho, quando eu fui entender isso começou nos primórdios da Terra. Nos primórdios, quando Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus descia todo dia para falar com Adão. Chegou lá, tinha a árvore proibida, beleza. Eva foi lá, escutou a cobrinha, né, a serpente, foi lá e induziu Adão para fazer a merda. E aí ele fez. Quando Deus desceu, ele disse, porra, bicho, que merda é essa? Tinha árvore de todo canto pra ir pra tu comer. E aí a única árvore que eu disse que não era pra tu comer, tu foi comer. A primeira coisa que Adão disse, não disse a culpa é minha, me perdoe. Adão disse a culpa é de Eva. Culpa no final das contas. A culpa é tua que botou uma mulher que era pra tu me deixar só. Aí Deus, beleza. Vítima, né? Já veio o vitimismo, já começou ali, nos primórdios. Aí foi falar com Eva. E aí, Eva, rapaz, como é que você fala uma safadeza dessa? Você não ia nem nascer. Tira uma costela de Adão, bota você aqui. Você vai induzir. Não, Deus, a culpa não é minha. A culpa foi da serpente. Foi a serpente que me induziu a fazer isso. Vitimização. Ninguém assumiu a autorresponsabilidade naquele momento. E aí foi pra serpente. A serpente disse, a culpa foi do Lúcifer. Foi o Lúcifer que entrou aqui e foi falar com Eva. E aí Lúcifer disse, não, a culpa foi sua, porque eu queria aquele trono que tá lá, que era o mistério, né? O trono que estava separado para Jesus, né? Lúcifer queria, e por Deus não ter dado o trono para ele desceu para terra e quer tocar o terror, né? Mas enfim, aqui, só que ele não consegue. E aí onde é que tá a grande questão? Então a vitimização começou lá com Adão e veio desgraçando todo mundo até hoje. Até hoje. Se a gente abrir uma discussão, aconteceu uma merda aqui entre a gente aqui, abrir na empresa. Meu amigo, é raro quando alguém bate no peito e diz assim, eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito isso. E já veio diversas vezes em reuniões. A gente que todo dia a gente convive com esses ensinamentos que você passa, que a gente estuda. E é inevitável, acontece muito. Eu já vi diversas vezes você falando. Eu quero saber o que aconteceu e tal. Assim, uma parada interessante que eu estava comentando hoje sobre a questão da autorresponsabilidade. Eu, de tanto estudar assim e ver você falando e conviver, eu sinto pessoas, só conversando comigo, eu sinto que essas pessoas têm características de vitimismo, não vitimismo, mas de viver colocando culpa nos outros. É vítima. E aí, tipo, uma pessoa, não vou dizer quem, né? Uma pessoa conversando comigo e tal, não, mas, isso tá assim por causa que fulano fez isso. Eu não sei fazer isso porque fulano não me passou, ele só fez por mim e tal, e pá. E aí, hoje, vi o issue dessa mesma pessoa, aí eu fiquei, puta que pariu, essa pessoa bota a culpa, não, por causa de fulano, por causa desse crânio e tal, e tá tudo desorganizado aqui, a responsabilidade é dela, e ela, isso me incomodou muito, né, eu não falei e tal, mas aí eu senti isso. Aí, hoje eu vi o issue da pessoa com um livrozinho pequeno de bolso, que eu inclusive comprei também. Vermelhinho. O poder da responsabilidade. E eu fiquei tipo, porra, tomara que essa pessoa leia realmente. E vai ser o teste. Se essa pessoa continuar com essa merda que tá falando, aí é
cara não lê o livro direito. É, porque não é sobre ler direito. Ler, a pessoa consegue ler. É um negócio que é crença, né? Primeiro a pessoa tem que se satisfazer. O ciclo que a gente acabou de conversar. Depois ela tem que duvidar daquela crença. Depois implementar uma nova crença. Depois aplicar aquela crença, né? Então não é simples assim. Eu conheço sobre a autorresponsabilidade já faz 5, 6 anos. Eu comecei a vir no automático, porque antes vinha, queria botar a culpa, aí eu ia lá, tratava. Antes de sair da minha boca, às vezes saía a vítima da minha boca e depois dizia, não, eu poderia ter feito isso e isso. Né? Hoje é o automático. Hoje é muito automático. É muito automático. Né? E aí uma coisa, né, que, como você sempre fala, músculo, né? É músculo. Então, se você não aprender a ter autorresponsabilidade na sua vida, você, isso sim, eu falo com toda tranquilidade, fique em paz. Você nunca vai ser um fora da curva. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais um episódio. Você que ficou até o final, fica para ver os insights. Comenta aí o que você achou do podcast. Avalie aí nas plataformas. Manda feedback direct para mim, para Jordi. Cobra a gente aí. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio, que vai ser sobre autorresponsabilidade, que a gente já iniciou aqui falando das coisas que envolvem a questão do medo. E até o próximo episódio.